Muitos falam da importância da parte psicológica para um trader, mas o fato é que aqui no Brasil, até hoje, a gente não viu nenhum profissional com propriedade sobre o assunto falar a respeito dessa parte emocional de quem opera. Mas isso vai mudar a partir de agora, porque a gente fechou uma parceria com o Rogério Rodrigues, que é um cara que, além de operar dólar, ele é um psicólogo especializado na parte de psicologia do trader. Mas antes de começar essa palestra, eu gostaria de deixar claro que ela é apenas a primeira de uma sequência de 3 palestras, onde a gente vai procurar evidenciar quais são os passos necessários para que você atinja os seus objetivos no mercado. Aliás, é importante deixar claro desde já que isso é fruto de um processo baseado, em primeiro lugar, em preparo prévio, em aplicação prática e renovação constante. Até mesmo porque o mercado muda e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Aliás, pode não voltar a funcionar nunca mais. Espero que você faça bom proveito desse material. Tenha uma boa palestra. Bom, como eu falei da importância de repertório, é claro que a gente não pode deixar a parte técnica de fora. E quando eu falo técnica, eu não falo só da parte de análise de mercado, de tomada de decisões. A gente pode dizer que o manejo psicológico, o manejo emocional, o manejo de risco, isso também se trata de técnica. Planejamento é uma técnica também. Então, para falar sobre isso, um dos grandes benefícios do Portal do Trader, eu diria, foi poder trazer profissionais dos mais distintos lugares, o Mussum, vulgo Mussum, né, o nosso amigo Luciano, um cara que já passou por várias casas, experiência ampla, é um exemplo disso. E o cara que eu vou chamar agora, que é o Rodrigues, é um outro grande exemplo disso, para falar sobre a parte psicológica. Então, até hoje a gente ouviu muito trader falar da parte psicológica. Então, pela primeira vez eu tive a oportunidade de conhecer um psicólogo que entende de toda a base, de fato, e que é trader também, para falar um pouco sobre isso. Então, chamo aqui na frente o nosso amigo ali, Rodrigues, para falar um pouquinho sobre a parte psicológica do trader. Olá, boa tarde a todos. Tava escondidinho ali, gosto de ficar, minha noiva fica brava comigo, mas eu gosto de ficar nos cantos sempre observando todo mundo. Fiquei contente de ver a maioria bem feliz aí sorrindo, deduzo que o pessoal tá na meta, tá bem, o mês foi bom, né? E primeiramente quero agradecer toda a equipe do Portal do Trader pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui hoje como o primeiro psicólogo a falar sobre a psicologia do trader. Então, estou muito feliz mesmo por isso. Quero agradecer especialmente ao Sasaki, que aí desde os primeiros e-mails acreditou muito na importância de trazer esse projeto aqui para o portal. Então, é um dia, assim, pessoalmente, uma satisfação muito grande, tá? Vou tentar falar muito rápido, me avisa quando estiver acabando o tempo, porque eu me empolgo muito falando dessas coisas. Então, aquilo que não der tempo, a gente vai lançar aí bastante coisa legal no portal. Então, vai ser bem tranquilo aí para a gente trazer conteúdos importantes para vocês nesse assunto. Só uma apresentação rápida, né? Meu nome é Rogério Rodrigues, já sou psicólogo. Não bastando me formar em psicologia, resolvi entrar nesse mundo dos traders, que de fato é um mundo bem complexo em questão de emoção, de comportamento. Já li diversas coisas e é impressionante que vai ficando cada vez mais fundo, né? Dentro da minha experiência atual, que tem relevância a esse projeto, eu já atuei há 4 anos como responsável por treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações multinacionais, focado aí em todos os níveis, mas principalmente diretores e executivos, com essa intenção de fazer com que eles pudessem ser melhor naquilo que eles faziam. Então, eu sempre tive esse prazer, essa paixão por trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Nisso, eu realizei 2 sonhos ao mesmo tempo. O primeiro foi de publicar meu primeiro livro, chamado O Dinheiro Não Traz Felicidade e a Ciência Explica o Porquê. E o segundo sonho, dentro desse primeiro sonho, foi de trazer um conteúdo bom para a sociedade, algo que pudesse, de uma forma nova e até um pouco polêmica, trazer uma forma diferente de pensar sobre algo que traz tantas coisas prejudiciais, né, para a nossa sociedade. Esse é um livro que eu fiz questão de pôr aqui porque ele tem muito a ver com o contexto do trader, tá? Ele fala sobre uma relação saudável que você pode ter com o dinheiro,
Dentro da psicologia, o dinheiro ele é um objeto, né, que o nosso cérebro se prende. Então, como qualquer outro objeto, se você não tiver uma relação saudável com ele, a chance é que você se afaste dele, e eu acho que ninguém quer que aconteça isso no dia a dia, né? E, claro, acho que é muito importante falar, eu fiz minha formação em trader no ano passado, conheci esse mercado ao acaso, não tinha nada programado dentro desse projeto de se tornar um psicólogo focado para os traders do Brasil. Foi quando eu, junto com algumas coisas que eu ouvia do mercado, eu também tinha uma ilusão de que tinha achado a fórmula do sucesso, né, como o Marcus Moore estava falando. Ao mesmo tempo que eu achava muito estranho, eu também achava muito bonito ter encontrado um jeito de ganhar muito dinheiro e muito rápido. E aí foi quando mergulhei, né, nesse mercado, fiquei 3 meses fazendo o curso de formação, e como minha motivação era o dinheiro, nesses 3 meses eu só perdi, não aprendi nada e parei e saí do mercado da Bolsa de Valores, né? Muito, com certeza, foi da minha parte de criar essa ilusão de que as coisas seriam fáceis e rápidas, e muito foi do que eu escutava mesmo nos cursos de que isso seria possível. Mas, enfim, queria dividir isso com vocês, porque eu acho que vai fazer sentido aí ao longo do que a gente vai falar. E aí, pensando, né, eu sempre, como eu disse, eu tenho essa paixão por desenvolvimento, e depois do livro eu continuei pensando em qual outro projeto eu poderia fazer, pensando em um bem para a sociedade. E aí eu lembrei da época da formação do trader, lembrei de tudo que eu senti, de tudo que eu passei, da quantidade de emoções que eu vivi naquela época, não tinha ninguém para conversar sobre isso especificamente. E assim, por um acaso no destino, no próprio CDT, alguns profissionais traders me procuravam para desabafar sobre as operações, sobre o dia, e eu achava aquilo ao mesmo tempo estranho e normal, porque as pessoas acabavam me procurando assim por instinto, eu achava aquilo bem interessante, mas eu via que não existia um profissional focado para aquelas pessoas. Eles estavam ali desesperados, querendo entender por que eles não estavam ganhando dinheiro como sempre ganhavam, e aonde que podia ter esse erro, que não era na parte técnica, né? E aí eu falei, pô, vou pesquisar mais sobre essa área aqui no Brasil. E aí foi quando eu encontrei esse número e fiquei bem assustado de que os traders profissionais de bom rendimento, de 70% a 80% do seu resultado está baseado na sua capacidade psicológica e emocional de controlar o seu trader. Aí eu falei, bom, então a gente tem um grande problema aqui no Brasil, porque se esse é o número que os Estados Unidos está revelando para a gente, e não tem nenhum psicólogo no Brasil especialista cuidando dessas pessoas, eu acho que é um mercado que vai ser legal de construir alguma coisa. Foi quando eu falei com o Sasaki, e ele confirmou que realmente o mercado ele carece muito desse tipo de conteúdo. A gente tem bastante trader falando sobre a sua experiência, né, pessoal da psicologia do trader, mas ninguém de fato especializado para cuidar de comportamentos específicos mesmo, que o trader vivencia em cada dia de operação, né? E aí eu criei esse projeto com o nome Trader de Carne e Osso, para focar especialmente essa questão de que a gente não é um robozinho que vai entrar e sair na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, todos os dias da mesma forma. A gente é um trader de carne e osso, é um cérebro e um coração ali sentado na frente do computador, e que na maioria dos dias não segue aquilo que falou que ia seguir. Então, eu quis enfatizar muito isso e trazer essa reflexão, né? Hoje eu posso dizer que, estudando os artigos que já estudei, todo mundo pode se tornar um trader. A grande pergunta que eu trago é se você realmente quer seguir essa profissão, porque a maioria das vezes as pessoas vendem essa profissão de uma forma muito diferente do que ela é, assim, muito diferente mesmo, e foi por isso que eu fiquei bem animado em fazer parte dessa equipe do portal, porque eles trazem de uma forma muito mais real o processo de se tornar um trader, que é muito mais longo, muito mais difícil do que a gente vê por aí. Não é uma coisa rápida e fácil, o dinheiro também não vem tão fácil assim. E aí, falando mais sobre o objetivo, né, de forma bem específica, nesse projeto de consultoria que é customizado, feito de forma individual, porque eu entendo que cada um é um ser humano, com suas qualidades e defeitos, com suas visões, não tem como eu padronizar uma receita para todo mundo. Então, dentro desse projeto, a gente reconhece todas as suas habilidades, o que vocês possuem de melhor, e dentro disso a gente vai identificar como que a gente pode usar isso da melhor forma possível nas suas operações, até permitindo que essas fortalezas
aliviem e afinem melhor os comportamentos que te prejudicam nas operações. Então, esse é um dos objetivos. O meu foco é totalmente no comportamento. Não sou eu que vou te dizer se você devia ter comprado quando o BTG entrou no mercado, se você devia ter saído. Eu não trabalho com nenhuma parte estratégica do trader, tá? Por mais que eu goste, me interesse e fale sobre isso, eu quero focar totalmente na parte do comportamento, por que você não estopou quando chegou no seu preço, e entender de onde que vem esse comportamento, se é alguma coisa mais profunda que a gente vai precisar ter mais sessões para falar, ou se é alguma coisa simples que a gente pode resolver. Então, o meu foco ele é totalmente no comportamento, tá? Ah, tá. Obrigado. E uma grande questão também é que o meu principal objetivo é que vocês não precisem do meu trabalho. Por mais estranho que isso pareça, é a mesma lógica que eu sigo dentro da psicologia. Eu vou ser alguém que vai entrar, vai apontar, vai junto com você construir uma base bacana para que depois sozinho você siga seu caminho e com as ferramentas que a gente trabalhar junto, você já possa fazer isso a longo prazo aí, não precisando de mim. Porque eu deduzo que a partir do momento que você não precisa mais de mim é que o trabalho foi feito, o trabalho de autoconsciência, de autocrítica, que é essencial para o trader, foi feito e você está conseguindo lidar muito bem com o mercado, com as adaptações do mercado, tá? Então, o meu grande objetivo é esse, é entrar para te ajudar a construir ferramentas necessárias e depois você sozinho conseguir se conduzir aí por essa loucura que é o mercado todos os dias, tá bom? Esses são alguns dos comportamentos, né? Tem vários aí que a gente pode falar, mas esses são um dos principais comportamentos que a gente identifica no trader. Alguns de vocês vão se identificar mais com um, outros com outros, mas de uma forma aí pequena esse comportamento está presente em cada um de nós. E dentro disso, eu tenho mais uma pergunta para vocês refletirem, que seria, se alguém chegasse para você e perguntasse por que o trader não é um jogo, o que você responderia? Como que você provaria que ser trader não é um jogo, não é simplesmente uma aposta? Como que você explicaria isso de forma científica, estatística, matemática, assim como o poker, provando que isso de fato tem um sentido e que dentro desse sentido é possível que você torne isso uma fonte de rendimento e uma profissão? Então, se você não sabe responder essa pergunta hoje, eu já te dou esse puxão de orelha de que tem alguma coisa errada aí na ideia que você tem de ser um trader. Porque o trader está muito além de um jogo, de uma aposta onde você põe todas as suas fichas e amanhã você pode estar com triplicado, quadriplicado o seu dinheiro, tá? E tudo indica que essa famosa frase, né, de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, tudo indica que os traders de sucesso, aqueles que têm rendimento, são traders que têm uma consciência muito, mas muito boa de si mesmo. Eles sabem exatamente os dias que eles estão bem para operar, eles sabem exatamente a hora que eles têm que parar, eles sabem se a regra deles vai funcionar no mercado no momento que ele está acontecendo. Então, vocês vão ver que tudo que eu vou falar hoje vai estar em torno dessa questão, da autoconsciência, da autocrítica, da capacidade de saber se o dia está para você ou não está, e reconhecer isso, tá bom? Então, dentro da minha linha, da psicologia, que é a linha humanista, a gente acredita que a pessoa, diferente do que a gente costuma ver por aí nessa onda de psicologia, eu acredito que você que tem a resposta de todas as coisas, porque é o seu mundo, é a sua visão e a sua forma de viver. Não sou eu que vou te dizer o que você deve fazer, eu vou te ajudar a refletir sobre os seus comportamentos e as coisas que você fez durante a sua vida, mas é você quem escolhe, é você que assume as rédeas aí da sua vida. Então, dentro do processo do trader, isso não vai ser diferente, porque a questão de você se responsabilizar por aquilo que você faz é muito importante para que você possa crescer e se tornar ainda melhor dentro desse mercado, tá bom? E aí, o oposto também faz todo sentido. A falta desse conhecimento, né, a falta dessa autocrítica, vai fazer com que você saia do mercado muito rápido, como aconteceu comigo lá. Em 3 meses, todas as minhas ilusões foram quebradas, todo o dinheiro que eu coloquei foi perdido, e eu saí de lá muito frustrado, porque não tinha nada a ver com aquilo que minha cabeça quis imaginar que fosse, tá? Então, é um ponto muito importante para se tomar cuidado, principalmente os novos que estão aí iniciando nesse mercado. Aí você fala, pô, você está falando aí um monte de coisa, você está desanimando todo mundo que está querendo começar nesse mercado.
o meu objetivo não é desanimar, mas é conscientizar mesmo, para que as pessoas não passem por aquilo que eu passei, para que vocês evitem de perder tantos meses e dinheiro para descobrir o que eu tive que descobrir em 3 meses, que eu não considero perdido, porque eu acho que tudo é válido como experiência, mas para facilitar, para agilizar esse processo, para fazer você refletir sobre todos esses pontos, para saber se realmente essa é uma carreira que você quer ter, porque o processo ele é bem maior do que a gente imagina, tá? E aí alguns exemplos de comportamentos que, depois eu vou dar um exemplo que, ao mesmo tempo que chega a ser triste, é engraçado, que são esses 3 pontos da psicologia que vão fazer um pouco de sentido para vocês. O primeiro é a adaptação hedonista. Alguém já ouviu falar sobre isso dentro da psicologia? Não? Já ouviu falar? Adaptação hedonista é a quantidade de tempo que o nosso cérebro consegue focar em determinado objeto. E quando eu falo objeto, é dinheiro, é pessoa, cachorro, carro. Então, assim, existe um prazo para que o nosso cérebro fique focado nesse objeto. E depois que esse prazo acaba, aí você vai ter que arrumar algum jeito de continuar com aquele objeto. Então, dentro do relacionamento entre pessoas, a gente conhece isso como paixão. E aí, quando acaba essa paixão, que entra o amor, que você descobre realmente a diferença entre esses 2 sentimentos. Aí você pode lembrar de quando você era criança, ganhava o presente, não soltava, dormia com o negócio, depois de uma semana já estava lá no canto. Então, isso é até preocupante, que atualmente as crianças elas conseguem manter somente 6 minutos de atenção em algum objeto. Antigamente era 60. Então, a gente vê que a nossa sociedade ela está muito impaciente, muito ansiosa. E eu vejo que o mercado de traders, se não tiver focado nisso, refletindo sobre isso, é muito difícil de a gente se formar traders num mercado como hoje. Veja a quantidade de pessoas que vão estudar piano, é muito difícil, porque pelo menos 5, 6 anos para que você comece a tocar bem. Então a gente está numa sociedade onde o trader como um todo, se não tomar cuidado, ele tem um risco muito grande de sair dele, tá? Então, a primeira questão é a adaptação hedonista, e o exemplo que eu ia falar, ainda bem que eu não esqueci, eu tive um colega que chegou em mim ao acaso, para variar, e veio me dizer que ele tinha algum problema com o número 3. Aí eu falei, bom, mas ele sabia que eu estudava psicologia, eu falei, mas como assim problema com o número 3? Ele falou, então, eu tive 3 relacionamentos e os 3 duraram 3 anos. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho uma notícia para você que eu acho que você não vai gostar muito, mas também vai te aliviar. E aí eu expliquei sobre essa adaptação hedonista, e ele falou, puta, cara, se eu soubesse disso há anos atrás, teria feito toda a diferença. Porque a adaptação hedonista é quando a gente fica só focado com a nossa mente em coisas que nos trazem um prazer imediato. E se a gente foca o nosso pensamento e nossas atitudes só nisso, o nosso corpo ele sempre vai ficar trocando. Então a gente nunca vai ter a capacidade de focar numa coisa só. E isso no trader vocês vão ver que é muito importante e eu vou explicar um pouco melhor depois. A questão da genética da felicidade. Isso é mais mesmo por uma curiosidade que eu gosto de falar para as pessoas, para que elas saibam disso, é que 50% da nossa felicidade, e já foi provado, está fadada à nossa genética. Então, existe um estado padrão que cada pessoa tem que não vai fugir daquilo. Então, por mais feliz ou triste que você fique, é sempre natural que você volte àquele meio termo. Então, tem gente que fica aí se matando para tentar encontrar coisas que façam ela feliz e busca aqui, busca ali, quando, na verdade, aquele padrão dela é natural, não tem como ela fugir daquilo. Então, quanto antes ela aceitar aquilo, melhor. E entra de novo na questão do trader, tá? Quanto antes vocês aceitarem determinados pontos na operação de vocês, determinados erros e consequências, mais fácil para vocês conseguirem evoluir dentro da estratégia, dentro daquilo que vocês têm como crescimento nessa profissão, tá? E essa da operação de lote parcial, que para mim é fantástico quando eu soube disso. Foram entrevistados diversos traders profissionais dos Estados Unidos, os melhores, e 80% deles disseram que preferem. Sabe, a operação de lote parcial é o seguinte, você comprou 2 lotes a 10. Chegou lá no seu preço a 15, você vende só um esperando que continue subindo para você vender o outro. E aí pode ser que ele suba ou não, você volta, estopa no preço, ganhou metade. O que aconteceu nessa pesquisa? Perguntaram para eles se eles preferiam fazer parcial no 15 e depois estopar o segundo lote no preço, ou se eles preferiam estopar os 2 lotes no preço. 80% disse que preferia estopar os 2 lotes no preço.
do que metade num preço bom e a outra no preço que entrou. Aí você fala, pô, racionalmente ele ganhou. É lucrativa a operação de você sair metade lá e metade no preço. Por que ele está escolhendo a segunda opção? Por que ele prefere perder tudo do que ganhar metade? Porque quando a gente sente tristeza ou raiva, é sempre 2 vezes mais forte do que quando a gente sente alegria e felicidade. Então, olha a pegadinha que o cérebro te faz para que você deixe de lucrar. E se você não soubesse disso, você ia ficar ali, ó, estopando 2 contratos sempre no preço, deixando de ganhar metade dele e a sua gestão de risco, pô, acabou, né? Então eu falei, bom, realmente existem peças que o cérebro está pregando nas pessoas e dentro desse mercado, então, nem se fala, onde as emoções são muito grandes, né? Os caras profissionais, os melhores dos Estados Unidos, escolheram sair os 2 lotes no preço do que sair metade só por causa do sentimento que aquilo traz, e não realmente por causa do lucro e do rendimento da operação. Então, qual que é a relevância disso? Qual que é a relevância disso para o trader? Conhecimentos específicos, coisas simples que eu falei, como a adaptação hedonista, como a felicidade, como essa operação de lote, esses conhecimentos já fariam você refletir sobre muitos comportamentos que você tem no dia a dia. Com certeza você operaria diferente se soubesse dessas coisas antes. Se você soubesse que isso acaba interferindo no mínimo que seja durante o seu dia. Então, todo o projeto dessa consultoria psicológica é fazer o trader refletir sobre pontos simples do cérebro dele, que nem ele mesmo pode saber, mas que trazem muita influência, mas muita influência mesmo no dia a dia de operações, tá? E aí eu segui uma regrinha simples aí, que para você conseguir chegar nessa disciplina que é tão desejada pelo trader, para que ele se torne constante, né, com resultados consistentes, que ele possa se tornar um profissional de sucesso, que tem rendimento, que vive da bolsa, para que você chegue nisso, você vai ter que seguir essa cadeia de conhecimento de si, para que você saiba o que você é como pessoa, para que você conheça seus propósitos, para que aí então você tenha como se automotivar, que é algo que a sociedade de hoje busca muito, como se automotivar, como encontrar forças para fazer aquilo que eu quero fazer. Então, primeiro você se conhece, para depois você se motivar, e aí, depois que você se motiva, você consegue ter foco em alguma coisa, para que não entre naquela questão que eu falei do tempo que o cérebro vai conseguir ficar preso em algum lugar. Porque se você não conseguir criar essa autoconsciência, logo mais você vai estar saindo, você vai estar abandonando e procurando alguma outra fonte de prazer que te alimente durante aquele período. E aí, então, você vai chegar na disciplina. Então, veja que, para chegar na disciplina, existe todo um contexto muito complicado, muito trabalhoso, e eu sempre digo para as pessoas que não existe nada mais difícil do que o relacionamento humano, e principalmente o relacionamento entre você e você mesmo. Essa questão de você ter um tempo todos os dias para refletir, para conhecer mais de si, é uma coisa que a sociedade não alimenta, não dá liberdade para que a gente faça isso. Pelo contrário, né, a gente sempre tem que estar disponível, porque agora a gente consegue ser acessado de todas as formas possíveis. Então, eu vou bater sempre muito nessa tecla. Vai ser necessário um tempo para cada pessoa, para se conhecer, para se entender, para se resolver, para pensar sobre si e construir, de fato, um perfil dentro desse mercado, tá? Então, novamente, o oposto é verdadeiro. Se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver essas ferramentas dentro de você, a chance de que você falhe num mercado como esse, que é muito agressivo, que muitas vezes parece ser muito injusto, a chance é muito grande, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É uma alegria falar desses princípios do trader. Por quê? Porque esses princípios do trader eles foram criados por Brett Steenbarger, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Brett ele é um psicólogo, um doutor em psicologia, que há 25 anos já faz isso nos Estados Unidos. Ele faz aquilo que eu estou começando a fazer aqui no Brasil há 25 anos. Eu entrei em contato com ele, falei sobre o projeto dele, falei sobre aquilo que eu estava querendo fazer no Brasil. Ele gostou e aprovou que eu pudesse utilizar os documentos dele e o trabalho dele aqui, porque eu percebi que tinha tudo a ver com aquilo que eu queria mostrar para os traders no Brasil, tá? Então, é uma alegria estar podendo mostrar para vocês isso que, principalmente para os que estão começando, vai ser essencial para você descobrir se você realmente quer seguir nessa carreira ou não. O primeiro princípio dele, trader é uma atividade de desempenho. E como o Marcos Moore novamente falou, se é uma atividade de desempenho, você vai precisar
comer direito, dormir direito, vai ter que cuidar da sua saúde do cérebro, vai ter que se dedicar várias horas por dia. Não é aquela questão de, putz, vou virar trader, vou operar das 9 ao meio-dia, vou ganhar 30 mil por mês, não vou precisar fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Você vai precisar de pelo menos aí umas 10 mil horas para conseguir entrar no mercado, conseguir uma consistência e uma padronização, que eu já vou falar sobre isso. Então, o primeiro ponto de todos, trader é uma atividade de desempenho. Logo, você vai precisar de várias horas de treino por dia. Não é somente aquelas 1, 2 horas de manhã e amanhã o mercado vem de novo, vamos ver o que vai dar. Você vai precisar gravar, você vai precisar assistir, você vai precisar estudar, entender onde você errou e acertou. Então, primeiro ponto que já quebra a maioria dos pensamentos aí que o mercado costuma colocar na gente, tá? O segundo ponto tá fundado na minha intenção desse projeto, que trader ele consiste em talentos e habilidades. Então, descobrir os seus talentos e habilidades é essencial para saber aquilo que você precisa ou não para o mercado que você está operando. Então, juntos a gente vai descobrir isso, para saber até que ponto você precisa desenvolver ou não aquela habilidade para o mercado que você opera hoje, e ligado nessa questão de desempenho, né? Tudo a gente pode praticar e treinar. E aí, de novo, volta a questão se você realmente está disposto a fazer tudo isso. E essa, eu acho que é a parte mais fantástica, o terceiro princípio, que é o princípio da padronização do mercado, que ele chama como o coração do trader. Um exemplo, antes de falar disso, por exemplo, se você tem uma receita médica, e você vai lá na farmácia e você já sabe como que é a receita aqui no Brasil, né? Se eu entregar essa receita para um farmacêutico que está lá há 25 anos e para um farmacêutico que está lá há 1 mês, qual você acha que de cara vai conseguir ler a receita que eu levei? Com certeza o cara que está lá há 25 anos. Então, o que é a padronização do trader? É o trader que ele já se expôs tanto àquilo que ele possui dentro dele uma aprendizagem implícita. Ele possui a capacidade de falar, putz, eu já vi isso acontecendo, eu tenho uma ideia do que pode acontecer. Então, totalmente ligado à questão do desempenho, da questão de você se expor a várias horas por dia para você conseguir chegar nessa padronização, que ele novamente fala que é pelo menos aí 10 mil horas de exposição para que essa padronização fique interna dentro de você, tá? E aí o reconhecimento desses padrões é necessário para a aprendizagem. Então, como que eu posso dizer isso sem repetir muito? A partir do momento que você consegue padronizar, você vai saber até que ponto você está certo ou errado dentro da sua estratégia. Porque você já tem um feeling de quando o BTG entra agredindo às 9 da manhã, ele para às 9h30. E você já viu isso tantas vezes que você já sabe que aquilo tem uma chance muito grande de acontecer. E é quando o trader deixa de ser um jogo e começa a se tornar uma profissão. Porque você tem uma estatística, você tem uma lógica que faça sentido naquilo que você está fazendo. Vou correr rapidinho porque eu já vi que meu tempo está acabando. E aí ele vem com o quinto princípio, que está totalmente ligado a esse projeto, que ele afirma que os seus comportamentos, seus pensamentos, o seu emocional, ele interfere nesses padrões, ele interfere nessa leitura. E é por isso mesmo que ele criou esse projeto nos Estados Unidos, por perceber que se você está doente, você vai ter um resultado, perceber que se você está desanimado, se você brigou com a família, se você perdeu alguém, tudo isso vai interferir. Então, por isso que ele quis começar a cuidar disso. E é exatamente essa a minha ideia original quando eu trouxe ela para funcionar aqui no Brasil também, tá? Falando rapidinho, ele também criou 3 vícios, que se por acaso vocês não se identificarem com nenhum deles, me procura, tá, no final da palestra, porque ou você é um ser humano excepcional, ou a gente vai ter um trabalho muito difícil para fazer com você, tá? Porque todo mundo vai ter um desses vícios. Por menor que seja, todo mundo vai ter um pouquinho disso. Então, eu vou falar bem rapidinho deles, porque eu acho que isso é importante para vocês. O primeiro é o perfeccionismo. O que seria o perfeccionismo? O cara falou, a estratégia dele, vou entrar a 10 no dólar, com um lote só, 5 lotes, né, no cheio. Vou sair no 10, vou sair no 15. Aí ele tem certeza que isso vai acontecer. Ele entra no 10, sai no 15, vai comemorar? Não vai. Ele começa a ficar puto, porque ele tinha certeza, ele devia ter entrado com 15 lotes. Pô, o cara não fica feliz. Porra, eu podia ter entrado com 15, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E ele fica lá se remoendo. Pô, ele acabou de ganhar 5 pontos no dólar cheio e está se remoendo. E aí, psicologicamente, acabou o dia do cara. Aí ele fala assim, bom, vou esperar vir outra dessa. Já que eu estou bom hoje, vou esperar vir outra. Aí vem, fala, não, dessa vez eu vou 20, para não ter erro. Aí põe 20. Ele põe 20, lógico.
O cara tá na pegada. Só que ele põe 20 e ele estava tão naquele fluxo da psicologia que ele não viu que estava chegando 9h30. Puta, chegou 9h30, horário de notícia. Tomou 10 pontos de stop com 20 lotes. Aí você imagina, né? Daqui 1, 2 minutos o assessor está ligando, ele está lá tentando explicar o que aconteceu, foi erro de operação, pô, não vi que era notícia, foi tudo, menos ele. Todo mundo foi culpado, menos ele. Então o perfeccionista, ele tem uma grande chance de sair do mercado muito rápido, porque ele explode em qualquer operação que dê errado, ele não admite essa derrota. E aí ele vai querer buscar, e vai buscar e pronto. Aí já está feito, né, a besteira. O segundo é o ego, que naturalmente, né, todo mundo gosta de ganhar, quem não gosta de ganhar, só que o problema é que a pessoa coloca todas as fichas dela nisso. O trader, para ela, é tudo. Se você for analisar, ela não tem um espaço de lazer, ela não tem família, ela não tem um convívio social, tudo para ela se resume ao trader. Então, o caráter dela está ali. Aí é um grande problema, porque você não pode errar de jeito nenhum. Porque quando você acerta, você fica muito feliz, e aí toda essa emoção que você está sentindo na hora já vai te atrapalhar para a próxima operação. E se você perder, meu Deus do céu, isso é a única coisa que eu faço na vida e não estou fazendo direito. Então, o trader ele tem que ser uma parte do processo da sua vida, e não a resposta de todas as coisas. Por isso que eu sempre aconselho, para quem está começando, não fique com isso como única forma de sustento. Porque, pelo menos em uns 6 meses, você não vai ter sustento nenhum com o trader. E se você tiver com essa cabeça, é provável que você perca esses 6 meses de aprendizado. Eu aprendi bastante coisa nos 3 meses que eu fiz, mas poderia ter aprendido muito mais se a minha cabeça não fosse ganhar dinheiro, fosse aprender. Eu teria entendido melhor os erros que eu cometi. Então, cuidado para não colocar toda a sua esperança dentro desse mercado. Ele é só uma parte de todo esse mundo que existe para a gente, tá? E o último, excesso de confiança, lógico, né? Semana inteira no positivo, ou mês inteiro no positivo, dia 31, nossa, hoje vou lotar de lote. Se eu perder, já estou para frente mesmo. E aí o cara devolve tudo. No último dia do mês, o cara devolve tudo. É. E esse é o que mais pegam as pessoas, porque o mercado, a linha de o trader ser uma profissão e um jogo, ela é muito pequena. E para aquilo te consumir como uma obsessão, um vício de jogo, é muito fácil. Então, cuidado. Por isso que eu falo que a disciplina precisa estar baseada na motivação, no foco. Porque se você quer aquilo que seja sua renda, sustente sua família, alimente seus filhos, você vai ter que tomar muito cuidado com o que você vai fazer com aquele dinheiro, com as suas ações. Então, é outro ponto muito importante. Eu não vou me estender, porque ainda eu ia falar sobre setup emocional, aí uma outra hora no Portal do Trader a gente fala mais sobre isso. Eu criei esse setup emocional aqui no Brasil, que é uma forma de você poder avaliar as suas emoções antes de começar a operar, assim como você tem o diário de operações na planilha, você vai ter o diário das emoções para que eu identifique muito melhor o que pode estar acontecendo, mas aí a gente fala isso em uma outra oportunidade, que eu acho que é um tema bacana. Só essa questão das frases que eu acho legal, é que um trader de sucesso, um trader profissional, ele opera pela frequência das operações e não pela emoção. Toda vez que você está colocando emoção e intensidade nos seus traders, você está fazendo alguma coisa de errada, tá? A partir do momento que está começando a sentir muito calor, está começando a sentir muita alegria, está começando a sentir muito medo, tem alguma coisa errada e a gente precisa entender o que está acontecendo, tá? Então, não baseiem seus traders em emoções. Deixando uma mensagem aí bacana para vocês, de Aristóteles, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, voltando, pessoal, trader que quer se tornar trader de sucesso, que quer ser profissional, que quer ter renda, vai ter que se dedicar, vai ter que suar, vai ter que estudar, vai ter que aprender. Se precisar, vai ter que ter aí um consultor só para alinhar, afinar um pouco aí alguns instrumentos, algumas técnicas, mas é uma atividade de desempenho e vai exigir esforço de vocês, tá? Agradeço muito mesmo pela atenção de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma felicidade pessoal muito grande de estar colocando esse projeto em prática. Para quem quiser pegar o link do meu livro que está disponível de forma gratuita, é só me mandar o e-mail que eu envio, e aí quem tiver interesse também em já começar esse trabalho de consultoria, é só procurar o pessoal do Portal do Trader, e aí a gente vai conversando, tá? Mas provavelmente nos veremos por aí, dentro do Portal do Trader também, tá bom? Obrigado mesmo, gente, pela atenção de vocês.